Olá, sejam muito bem-vindos. Hoje a gente vai mergulhar de cabeça num desafio que, olha, todo estudante de inglês, uma hora ou outra, enfrenta, né? Aquela sensação de que o inglês que a gente aprende nos livros é uma coisa, e o inglês da vida real, dos filmes, das músicas, é outra, completamente diferente. Mas calma, a gente vai desvendar juntos o segredo por trás do som natural do inglês, com 3 dicas bem práticas que realmente podem transformar a sua pronúncia. Essa é a pergunta de $1.000.000, não é mesmo? A gente estuda, decora a gramática, aprende um monte de palavras novas, mas aí, na hora de ouvir uma conversa de verdade, parece que nada daquilo faz sentido. É uma frustração super comum, pode acreditar. Mas a boa notícia é que a solução não está em aprender mais e mais palavras, e sim em começar a entender a música do idioma. Vamos dar uma olhada nesse exemplo. De um lado, a gente tem a frase toda certinha, gramaticalmente perfeita que a gente aprende. I have got to find a new job. Mas na vida real, o que chega no nosso ouvido é algo mais parecido com I've gotta find a new job. A informação é a mesma, as palavras são as mesmas, só que contraídas. Então, o que é que muda? É a melodia, a fluidez, e é justamente essa música que a gente vai aprender a tocar hoje. E a primeira nota dessa música, o primeiríssimo passo para soar mais natural, são as contrações. Sabe, falar inglês sem usar contrações soa formal demais. É quase como ouvir um diplomata lendo um discurso numa conversa de bar com os amigos. Para soar de um jeito autêntico, é fundamental dominar as contrações informais que os nativos usam o tempo todo, sem nem pensar a respeito. Pensa um pouquinho em como a gente fala português. É raro alguém dizer, para onde nós vamos? Soa até um pouco estranho, né? A gente fala, para onde a gente vai? Em inglês, a lógica é exatamente a mesma. Essas contrações são, na verdade, atalhos que a língua falada cria para ser mais eficiente, mais rápida, mais fluida. Elas são a base da conversa do dia a dia. Vamos para o primeiro exemplo, um clássico. I want to buy that jacket. A frase está corretíssima, mas soa um pouco mecânica. Na fala, isso vira naturalmente I wanna buy that jacket. Consegue sentir a diferença na fluidez? Want to vira wanna. Essa é uma das transformações mais comuns que se ouve o tempo todo em todo lugar. Aqui temos outro gigante das contrações. I am going to travel se transforma no muito, mas muito mais comum I'm gonna travel. A redução de going to para gonna é onipresente, está em todo lugar mesmo. É uma mudança que parece pequena, mas que tem um impacto gigantesco em como a fala é percebida. Fica instantaneamente mais relaxada e natural. E voltando para o nosso primeiro exemplo, I have got to go se transforma em I've gotta go. Esse gotta passa a ideia de necessidade, de obrigação, de um jeito muito mais direto e comum na fala. Pode ter certeza, I've gotta go é o que se vai ouvir em 99% das vezes numa situação real. Agora, dá uma olhada nessa tabela. Existem tantas outras contrações que a gente usa sem nem perceber. Let me vira lemme, como em let me see that. Kind of vira kinda, tipo it's kinda cold today. Don't you pode virar don't ya. E got you se torna o famoso gotcha. Dominar essas pequenas junções é o que faz as frases saírem de um jeito bem mais suave e conectado. Certo. Então as contrações já estão no radar. Agora vamos para o próximo nível. A arte de conectar as palavras. Falantes nativos não fazem uma micropausa entre cada palavra. Eles emendam uma na outra, sabe? Criam uma corrente de som contínua. E é justamente isso que muitas vezes torna tão difícil para a gente identificar onde uma palavra termina e a outra começa. E o mais legal é que isso não é aleatório. Existem padrões bem claros. Hoje a gente vai focar nos 2 principais, que são super fáceis de aplicar e já fazem uma diferença enorme. A conexão de uma palavra que termina em consoante com uma que começa em vogal e a fusão de sons que são idênticos. Vamos ver o primeiro padrão, consoante com vogal. Pega a expressão turn up. A palavra turn termina com um som de N, uma consoante. A palavra up começa com o som de U, uma vogal. O que acontece na fala? O som do N se junta com o up e soa como se fosse uma palavra só, turn up. É como se o som da consoante do final fosse emprestado para a palavra seguinte. Esse padrão está em todo canto. Wake up vira wake up. Need it se transforma em need it. E repara como o som do D aqui fica parecido com aquele R suave do português, como na palavra cara. E o apple soa como an apple. Praticar isso é o que elimina aquelas pausas robóticas entre as palavras e cria um fluxo muito mais melódico. Agora, o segundo padrão. A fusão de sons idênticos. Olha só good day.
Good termina com o som de D e Day começa com o mesmo som. Em vez de pronunciar os dois sons de D separados, tipo good day, os nativos simplesmente juntam num som só, um pouquinho mais longo. Good day. É pura eficiência na hora de falar. Isso acontece com vários sons. Em social life, o som de L no final de social se junta com o L de life. Em bus station, a mesma coisa com o som de S. Agora, sit down é um caso super interessante. O T e o D são sons muito próximos, feitos no mesmo lugar da boca. Por isso, na fala rápida, o T final de sit praticamente some e o que a gente ouve é sit down. E agora a gente chega na terceira e talvez a mais importante de todas as dicas. Algo que pode ser o verdadeiro divisor de águas na pronúncia: o ritmo. O inglês e o português têm ritmos que são fundamentalmente diferentes, e entender isso é a chave não só para falar de forma mais natural, mas também para compreender muito melhor o que se ouve. Então aqui está o ponto crucial. O português tem um ritmo silábico. Pensa numa batida de tambor constante. Tá, 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 tá. A gente dá para cada sílaba uma duração parecida. Já o inglês tem um ritmo acentuado. Imagina ondas no mar. O que importa é o tempo entre as sílabas fortes, as tônicas. As outras sílabas, as mais fracas, são como que espremidas e faladas bem rapidinho entre essas batidas fortes. Um exemplo prático. Em português a gente diz confortável, dando atenção a cada sílaba, né? Em inglês a palavra é comfortable. A força está toda no começo. As outras sílabas são ditas de forma bem rápida e reduzida. É como se em português a gente dissesse confortável. Percebe a diferença? É gigantesca. E essa lógica não acontece só nas palavras, acontece nas frases inteiras. Numa frase, as palavras importantes que carregam um significado, substantivos, verbos, adjetivos, são as que a gente acentua. Elas são as batidas fortes da música. Já as palavrinhas de função, artigos, preposições como de, is, in, of, essas são fracas, reduzidas. E esse slide aqui mostra o resultado de uma forma brilhante. A frase "The father is in front of the line" na prática soa como "The father's in front of the line". O is vira um S conectado, e o off vira um som de A bem fraco e rápido. Em linguística a gente chama isso de schwa, o som mais comum do inglês. As palavras importantes, father, front, line, elas brilham, enquanto as outras servem só como uma cola que une tudo. Bom, agora é o momento de construir a fluência, de juntar todas essas peças do quebra-cabeça. A gente viu as contrações, que dão naturalidade. Viu a conexão entre as palavras, que cria o fluxo, e viu o ritmo, que dá a melodia certa. São esses três elementos trabalhando juntos que criam o som natural de um falante nativo. Então fica aqui um plano de ação para começar hoje mesmo. Primeiro, comece a usar conscientemente as contrações informais na fala. Segundo, pratique conectar as palavras focando naquele padrão de consoante com vogal. E terceiro, e talvez o mais importante, treine o ouvido para o ritmo do inglês. Foque nas palavras que carregam um sentido e deixe as outras serem reduzidas. E para fechar, vamos voltar à nossa ideia principal. Aprender a falar inglês de um jeito fluente não é só sobre memorizar vocabulário e regra de gramática. É sobre aprender a sentir e a reproduzir a música do idioma. As contrações, as conexões e o ritmo são as notas e o tempo dessa música. E agora, a reflexão final fica para cada um, pensando no próprio aprendizado. Qual dessas três chaves, contrações, conexões ou ritmo, parece ser aquela que vai destravar o próximo nível de fluência? Escolher um foco acelera muito o progresso. Lembre-se, a prática consciente é o que transforma conhecimento em habilidade.